Está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, o seguinte: Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem o de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Meu irmão, minha irmã, imagine você um homem riquíssimo, vestido de púrpura e linho fino, um banquete diário, uma vida de luxo, mas também de desprezo, porque não tinha sequer o descanso de um cobertor. E ao portão do seu palácio, sentado, sujo, ferido, faminto, ali estava Lázaro, o mendigo cujo nome significa Deus ajuda ou Deus socorre. A cena é extremamente chocante. Alguém que não sequer cogitava estender a mão ao pobre. Esse homem na terra viveu ignorando as migalhas que caíam de sua mesa, quase escorraçado pelos cães que lambiam suas feridas. E quando morreu, a balança virou brutalmente. Lázaro foi para o seio de Abraão, enxuga os pés na toalha da amizade eterna e encontrou descanso ao lado dos patriarcas. O rico, porém, vai para o Hades, a mesma escuridão, a mesma pulsação de dor, o mesmo silêncio, gritando medo e eternidade perdida. Ali no Hades, em meio às chamas, o rico lembra da água, ele lembra de Lázaro, ele lembra de seus irmãos, que ao menos aquela ponta de suave de água fria na língua o alcançasse e que alguém pudesse advertir sua família. Porém, Abraão respondeu, disse Jesus, com firmeza. Diz que o abismo foi traçado, o tempo foi interrompido, a chance passou. Abraão falou: eles têm Moisés e os profetas, e se não ouvem as Escrituras, não adoecerão diante de um ressuscitado, jamais se deixarão convencer, persuadir. O fim dessa história é de uma clareza cortante. Há um momento em que a porta se fecha para sempre. E isso é para todos nós. Isso nos faz acordar. Nesses dias que nós vivemos, dias tão corridos, estressantes, onde militamos entre encontros, tarefas, exigências, números e também distrações, é muito fácil nos tornarmos como aquele rico, ou seja,
ocupados o tempo todo com a nossa mesa, com o nosso status, com o nosso conforto e a nossa segurança. E aí esquecemos de olhar para o outro, de estender a mão, de perceber que a nossa abundância pode ser a diferença entre o céu e o inferno para alguém que sofre do outro lado da rua. Nós temos lutado para projetar o futuro, para acumular recursos, para ganhar territórios. Mas enquanto isso, será que temos olhado para os Lázaros da nossa vida diária? Os que sofrem, os que choram, os que esperam por uma migalha de compaixão? Será que a nossa fé está gravitando ao redor de Cristo? Ou ao redor dos nossos empreendimentos? Será que confiamos em Deus de verdade? Ou confiamos no que colocamos no nosso bolso? É importante que nós paremos e façamos uma reflexão. E a palavra louco aqui no texto fala do insensato que não pensou na eternidade e faz ressoar aqui, ainda que com outro tom. Esse rico viveu no luxo, morreu no tormento, viveu de aparências e foi assombrado pela realidade da eternidade. O mais assustador mesmo é que as portas se fecham enquanto ainda estamos respirando. Antes que nós e os outros percebamos, será tarde demais para qualquer arrependimento vital, para qualquer tomada de decisão em relação à nossa eternidade. De certo, a lição vai muito além de não seja rico. Não é isso. O problema não está na riqueza, mas no desprezo. No desprezo quanto às outras pessoas, no egoísmo que tolhe a compaixão nas casas bem planejadas, enquanto a nossa alma e outras vidas pedem socorro. O problema está em uma mesa farta na terra, enquanto alguém morre de sede espiritual, material ou emocional. E muitas vezes a nossa porta, como era o caso de Lázaro, na porta deste homem rico. Olha, meu irmão, minha irmã, Jesus quer que olhemos para além de nossa rotina, de nossos projetos, de nossos estresses. Ele nos chama a olhar para a eternidade. Ele nos chama a usar a nossa abundância com propósito, a sermos ricos para com Deus, investindo em vidas, em amor, em perdão e em bondade, que permanecerão além da sepultura, além da morte. Ele aqui nos ensina que dádivas podem criar novos celeiros no coração, onde a verdadeira comunhão acontece. E essa é uma riqueza que nenhuma morte pode destruir. Talvez hoje a história da mesa desigual esteja se repetindo em nossos corações, em nossos lares, né? Talvez você esteja com tudo organizado na sua vida, mas com a alma ainda vazia. Talvez você possua tudo o que precisa para ter uma vida de realização, uma vida completa diante dos olhos do mundo, mas nada tenha no seio de Abraão. Talvez faltem no seu dia pequenos gestos de graça, de misericórdia, de compaixão. Não espere a noite chegar sem perceber que o seu coração precisa de um propósito que vá muito além das migalhas. Não espere olhar para trás e ver que alguém ficou ali, faminto, enquanto você esbanjava banquetes. Não espere que seja tarde. Este homem rico acordou, despertou para a realidade, já tarde demais. Há uma graça que transforma. Há um toque de Deus que nos devolve a sensibilidade. Há um chamado que nos faz olhar para a eternidade hoje. E essa é a eternidade que começa aqui, hoje, agora. Quando nós estendemos o pão que temos,
quando reconhecemos que nossa alma também só se sacia em Deus e quando depositamos a nossa confiança unicamente nele e não nos celeiros das nossas vidas. Que hoje, meu querido irmão, minha amada irmã, ao ouvir essa história, você receba de novo essa convicção. Há um tempo para distribuir, um tempo para aproximar, um tempo para viver com propósito, antes que o silêncio do Hades se faça irreversível. Que as nossas mesas estejam sempre carregadas de convívio com Deus e generosidade com os nossos próximos. E que quando o nosso nome for chamado, não sejamos confessados como loucos, mas escolhidos como ricos no reino de Deus. De abraços, de fé, de propósito e de vida eterna. Eu desejo a você e a sua família um domingo maravilhoso na presença do Senhor. Um grande abraço.